O coração aprisionado. Elisa e Miguel tinham uma história de amor cheia de altos e baixos, marcada por momentos de intensa paixão e outros de dor profunda. Apesar disso, o amor entre eles sempre parecia prevalecer. Miguel, no entanto, temia perder Elisa de uma maneira que ele não sabia explicar. Havia uma insegurança em seu coração, um medo constante de que ela pudesse se afastar ou que o amor deles não fosse suficiente para sobreviver aos desafios da vida. Foi durante uma viagem a uma pequena vila, nas montanhas, que Miguel ouviu falar de um ritual antigo. O dono de uma loja de antiguidades contou-lhe sobre um feitiço que selava o amor de uma pessoa dentro de um objeto físico, garantindo que esse sentimento jamais desaparecesse. A ideia parecia absurda, mas, ao mesmo tempo, Miguel se sentia atraído por ela. A promessa de proteger o amor que sentia por Elisa, de mantê-lo intacto para sempre, parecia irresistível. Miguel tomou uma decisão impulsiva. Sem contar a Elisa, realizou o ritual. Ele selou simbolicamente seu amor por ela dentro de uma pequena caixa dourada, acreditando que isso protegeria seus sentimentos e garantiria que nunca deixasse de amá-la. No entanto, ao fazer isso, ele também selou algo mais. A partir daquele momento, Miguel sentiu-se distante, como se uma parte essencial de si mesmo estivesse trancada naquela caixa. O que ele achou que seria um ato de amor se tornaria o começo de uma separação invisível, uma barreira que os afastaria de formas que ele nunca poderia prever. Com o passar dos dias, Elisa começou a perceber mudanças sutis em Miguel. O homem que antes a olhava com intensidade e paixão parecia cada vez mais distante. Não eram brigas, não havia explosões de raiva, mas sim uma ausência crescente de afeto. Miguel não a abraçava com a mesma ternura, suas palavras eram curtas e impessoais, e os sorrisos que antes iluminavam suas conversas agora eram raros e forçados. Elisa tentou ignorar, dizendo a si mesma que ele estava apenas estressado com o trabalho ou cansado por algum outro motivo. No entanto, conforme os dias viravam semanas, a sensação de que algo estava profundamente errado começou a corroer sua mente. Ela sentia como se estivesse sendo rejeitada de forma silenciosa, como se o amor que eles compartilhavam estivesse desvanecendo, e o pior, Miguel não parecia notar. Certa noite, após um jantar em silêncio, Elisa não pôde mais esconder o que sentia. Miguel, o que está acontecendo? Perguntou, sua voz trêmula. Você está diferente. Parece que está longe, mesmo quando está aqui comigo. Miguel, sentado à mesa, ergueu os olhos para ela, mas suas palavras foram frias e calculadas. Estou apenas cansado, Elisa. Não faça disso algo maior do que é. A frieza com que ele a respondeu cortou fundo. Elisa se sentiu humilhada, como se o esforço que fazia para manter o relacionamento forte fosse em vão. Não era só cansaço, e ela sabia disso. O Miguel que a amava profundamente parecia estar se afastando, mas ele se recusava a admitir que algo havia mudado. Elisa passou a maior parte daquela noite em claro, tentando entender o que estava acontecendo. Sentia-se rejeitada, como se sua presença já não fosse importante para ele, e isso a destruía por dentro. Com o passar das semanas, a distância entre Miguel e Elisa crescia como uma barreira invisível e sufocante. O silêncio que tomava conta da casa já não era confortável. Elisa começou a notar que Miguel passava mais tempo isolado, e quando tentava se aproximar, ele a afastava com desculpas vagas. A ausência de afeto, que antes era sutil, agora era clara e dolorosa. Certa tarde, Elisa decidiu confrontá-lo de vez. Não podia mais suportar o vazio que crescia entre eles, a sensação de que o amor estava escapando por entre seus dedos. Ela o encontrou no escritório, onde Miguel passava horas em um estado distante, aparentemente concentrado em nada. Precisamos conversar, Miguel, ela disse, tentando controlar a dor em sua voz. Você não pode continuar assim. O que está acontecendo com você? Com a gente. Miguel suspirou, como se já esperasse por esse momento, mas sua expressão permaneceu fria. Já disse que estou cansado, Elisa. Não há nada de errado. Isso não é verdade, ela explodiu, incapaz de conter as emoções que vinham se acumulando por semanas. Você se distanciou de mim, não me toca mais, não me olha como antes. O que eu fiz de errado? Por que parece que você não me ama mais? A intensidade de suas palavras o atingiu,
mas ao invés de responder com compreensão, Miguel recuou ainda mais. Algo dentro dele, algo que ele não podia controlar, parecia bloquear suas emoções. A caixa que ele havia usado no ritual, escondida no fundo de uma gaveta, agora parecia ter se tornado uma prisão para seus sentimentos. Ele queria se aproximar de Elisa, queria tocar seu rosto e dizer que tudo ficaria bem, mas sentia-se vazio, incapaz de expressar qualquer afeto. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele finalmente admitiu, sua voz soando distante, como se não viesse de dentro dele. É como se algo dentro de mim estivesse trancado. Mas não é sua culpa, Elisa. As palavras, embora verdadeiras, não trouxeram consolo a Elisa. Ao contrário, fizeram-na se sentir ainda mais impotente. Ela percebeu, então, que estava lutando contra algo que não conseguia ver ou entender. O amor que eles compartilhavam estava se desfazendo diante de seus olhos, e Miguel, ao tentar protegê-lo, havia o trancado, transformando seu coração em uma prisão. Eu só quero Miguel que eu conhecia de volta, ela sussurrou, desmoronando em lágrimas, sentindo-se mais perdida do que nunca. Os dias que se seguiram ao confronto foram insuportáveis para Elisa. O vazio entre ela e Miguel se alargava, e a sensação de que algo mais sombrio estava em jogo não a deixava em paz. Ela tentou reviver momentos do passado, buscando reconectar-se com ele por meio de pequenas lembranças que haviam compartilhado, mas nada parecia funcionar. A cada gesto, Miguel permanecia distante, como se uma parte essencial dele tivesse desaparecido. Uma noite, enquanto Miguel dormia, Elisa começou a vasculhar o escritório, procurando qualquer sinal que explicasse o que estava acontecendo com o marido. Ela se sentia invadindo a privacidade dele, mas a dor e o desespero por respostas superaram qualquer hesitação. Foi então que ela encontrou a pequena caixa dourada, trancada em uma gaveta escondida. A caixa era intrigante, quase hipnotizante. Elisa a segurou em suas mãos, sentindo uma estranha energia emanando dela. Seu coração acelerou à medida que ela percebia que, de alguma forma, aquela caixa tinha relação com a mudança de Miguel. Sem pensar duas vezes, ela abriu a tampa. No instante em que a caixa se abriu, uma onda de emoções a atingiu. Elisa sentiu um calor avassalador, seguido por uma tristeza profunda. Era como se o próprio amor de Miguel estivesse selado ali dentro, preso de maneira sufocante. Ela compreendeu, naquele momento, o que ele havia feito. Ao tentar proteger o amor deles, Miguel havia aprisionado não apenas seus sentimentos, mas também uma parte de si mesmo. Desesperada, Elisa correu até o quarto e acordou Miguel. "O que você fez?", gritou, segurando a caixa diante dele. "Você trancou seu amor por mim aqui? Por que fez isso?" Miguel olhou para a caixa com um olhar misto de culpa e impotência. "Eu só queria garantir que nunca deixaria de te amar, mas algo deu errado. Agora, não consigo sentir mais nada. Nem amor, nem dor." Elisa caiu de joelhos ao lado da cama, percebendo o tamanho do sacrifício que ele havia feito, mas também o quão devastador isso se tornará. Elisa não conseguia acreditar no que acabará de descobrir. O ato de amor desesperado de Miguel, que deveria protegê-los, agora os destruía lentamente. Sentada ao lado da cama, com a caixa dourada em mãos, ela sentia como se estivesse segurando a chave para o coração de Miguel, mas sem saber como usá-la para consertar o que havia sido quebrado. "Por que você não me contou?", perguntou em meio às lágrimas. "Por que tentou fazer isso sozinho?" Miguel suspirou, sentindo o peso de sua decisão recaindo sobre eles. "Eu queria te proteger, Elisa. Nosso amor sempre foi forte, mas havia algo em mim que temia perder você. A ideia de que um dia poderia te amar menos me apavorava. Quando ouvi sobre o ritual, parecia a solução perfeita, mas agora vejo que o amor não pode ser trancado." Elisa balançou a cabeça, tentando entender as intenções de Miguel. Seu ato, por mais que viesse de um lugar de amor, havia se transformado em uma prisão para ambos. O Miguel que ela amava estava ali, fisicamente, mas o homem por quem ela se apaixonara estava ausente, perdido dentro de si mesmo. Ela olhou para a caixa, como se a simples abertura pudesse liberar o amor de volta, mas sabia que não era tão simples. "Tem que haver um jeito de reverter isso", disse, quase implorando. "Não podemos continuar assim, Miguel. Isso está nos destruindo."
Miguel apenas a encarou, o vazio em seus olhos refletindo sua impotência. Eu tentei, Elisa. Mas sinto que uma parte de mim se foi para sempre. Mesmo que eu quisesse, não sei se consigo recuperar o que perdi. Elisa tentou se aproximar dele, tocando seu rosto, esperando que, talvez, o contato físico pudesse despertar algo dentro de Miguel. Mas o toque foi frio. O Miguel que ela conhecera não estava mais ali, e ambos sabiam disso. Eles tentaram, nas semanas seguintes, resgatar o que restava do relacionamento, mas cada tentativa de se reconectar era frustrada pela barreira invisível criada pela caixa. O amor deles, antes tão vibrante e vivo, agora parecia uma sombra do que fora. O tempo passou, mas o vazio entre Elisa e Miguel permaneceu. Eles ainda viviam juntos, compartilhando a mesma casa, mas a conexão que um dia os uniu havia se perdido para sempre. A caixa dourada, agora guardada no fundo de uma gaveta, era o lembrete constante de um sacrifício que os condenou à distância emocional. Miguel vagava pela casa como um homem sem alma.